exatamente a aberração jurídica que acabou de acontecer, que comprova que realmente o Brasil não tem Estado democrático de direito, não há democracia e todos nós seremos perseguidos por um autoritarismo nunca visto antes no nosso país. Que eu prefiro, dessa vez o assunto é tão grave, a situação está tão séria, que eu prefiro nem falar nada. Eu vou simplesmente deixar um ex-procurador da Lava Jato. E foi ele, o ex-procurador da Justiça, Deltan Dallagnol, que trouxe uma declaração fortíssima sobre um fato grave que envolve Alexandre de Moraes e que aconteceu hoje. De primeira mão eu vou trazer para vocês. Gente, vocês vão ficar chocados. A situação do Brasil está cada dia pior. Estamos rumo passos largos de uma venezuelização. Assim como é lá. Vejam o que vai dizer ele, Gustavo Gayer. É gravíssimo e o povo precisa saber. Mas antes, olhem esta notícia que acabou de sair. E olhem o que aconteceu. Ex-auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid, desmaia ao ser preso novamente. É isso mesmo. Tenente-coronel foi alvo de novo mandado de prisão por obstrução de justiça e descumprimento de medidas cautelares. Por quem? Alexandre de Moraes. Dessa vez o assunto é tão grave, a situação está tão séria, que eu prefiro... Dessa vez o assunto é tão grave, a situação está tão séria, que eu prefiro nem falar nada. Eu vou simplesmente deixar um ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, responsável pela força-tarefa que prendeu os maiores corruptos da história do Brasil, explicar exatamente a aberração jurídica que acabou de acontecer, que comprova que realmente o Brasil não tem Estado democrático de direito, não há democracia e todos nós seremos perseguidos por um autoritarismo nunca visto antes no nosso país. O Mauro Cid acabou de ser preso ilegalmente. Ele já tinha cumprido uma prisão de mais de 5 meses sem acusação criminal formal e agora essa prisão segue adiante, quando o máximo para uma prisão sem acusação é de 40 dias, o que foi sempre respeitado estritamente durante a Lava Jato. Se não existem os dois requisitos para denunciar alguém, que são prova da existência do crime e indícios de autoria, você não tem os requisitos para prender alguém, que são esses mesmos dois requisitos, prova da existência do crime mais indícios de autoria, mais um terceiro requisito, que é uma dentre 4 situações legais que mostram que a liberdade daquela pessoa durante o processo constitui um risco para a sociedade ou para a investigação, como, por exemplo, quando existem indícios concretos de que a pessoa está destruindo provas. Assim, a duração da prisão é ilegal, sem acusação criminal formal. E essa prisão ilegal, sem acusação criminal formal, mostra que ele foi preso para delatar. O retorno à prisão adiciona uma nova evidência dessa ilegalidade da prisão. Por que é que ontem não existiam os requisitos para preventiva e agora existem? O que é que mudou da noite para o dia, senão o enfraquecimento da própria delação? Contudo, gente, o enfraquecimento da delação não é requisito para preventiva. A consequência para o enfraquecimento da delação é outra. É, se for o caso, a rescisão do acordo de delação. Qual que das 4 situações legais que autorizam a prisão preventiva que não estava presente ontem e que surgiu de ontem para hoje, de um dia para o outro? Mais ainda, a acusação que o Cid fez de irregularidades, ilegalidades, crimes praticados pela Polícia Federal e pelo STF pode ser considerada uma obstrução das investigações? Se assim fosse, Lula tinha que estar preso durante toda a Lava Jato. Além disso, e se a acusação do Mauro Cid for verdadeira? No mínimo, deve haver antes uma investigação cabal. Deve ser confirmada a falsidade da alegação do Mauro Cid contra o STF e contra a PF numa investigação por um órgão imparcial, para aí sim se cogitar que essas acusações poderiam configurar algum tipo de obstrução. Contudo, o Supremo segue sendo o Supremo, colocando-se acima da lei. O Supremo pode tudo. A única saída é uma CPI para investigar isso lá no Senado Federal, onde hoje a oposição começou a se movimentar com esse objetivo. Eu vou falar sobre tudo isso e muito mais na live de hoje à noite no meu canal do YouTube às 19 horas. De ontem para cá, a única coisa que tem na internet e que todo mundo posta, reposta, e aí os juristas estão fazendo análise, né? Juristas, constitucionalistas, penalistas, sobre o áudio vazado do Mauro Cid.
E que o Mauro Cid fala de algumas coisas lá, inclusive que ele pode perder a chamada delação, o que ofereceram a ele, porque ele não quis falar aquilo que eles queriam que ele falasse. E mais ou menos ele diz que eles queriam que eu mentisse, que eu colaborasse com a narrativa para dar legalidade para chegar até onde eles querem, que é na carcaça de Jair Bolsonaro. E eu dizia que não, ele dizia que eu estava mentindo, né? Diz lá. Bom, mas algumas chaves ele colocou ali, que tem mais ou menos a ver com o dichavo, né, do delegado que segurou o jornalista português no aeroporto e, ao ser ouvido na comissão de segurança, nas perguntas do Moro e do Girão, simplesmente ele dichavou, foi para as redes sociais. Então qualquer pessoa que na rede social ataca o sistema, ou não ataca, ou discorda do sistema, porque um país democrático não pode fazer o que se está fazendo, cerceando liberdades, bloqueando jornalistas, bloqueando o meio de vida do cara, as contas bancárias, onde o indivíduo tem que comer, dar comida para os seus filhos, tomando o passaporte num país democrático, porque o cara discordou da Suprema Corte, discordou do que fez o ministro Alexandre de Moraes. Eu continuo discordando. Então ofendeu a Suprema Corte. E disse o delegado lá, estava ofendendo a Suprema Corte, falando sobre o golpe do dia 8. Que golpe? Que história de golpe? Essa palavra é para pegar. Como vocês dizem que Temer deu um golpe. Ah, Temer deu um golpe. Temer nem votar, votou. Era vice-presidente da República. Assumiu democraticamente, constitucionalmente. E quem estava presidindo era Lewandowski. Bom, o presidente era o senador Renan. Ele participou do golpe. O senador Renan era o presidente da casa. Hoje está no governo. E depois se mostrou ferrenho contra o Temer. Onde é que está o golpe disso aí? Mas eles gostam dessa palavra. E dia 8, para justificar, prenderam inocentes, né? Num ato falho de um discurso do senador Randolph. Ele disse: nós prendemos só num dia mais de 1000. Nós quem, cara pálida? Ele fazia parte do script da narrativa. Então ele diz: é só narrativa, eles querem fechar isso para poder de vez achar o momento de prender Jair Bolsonaro. E outra coisa que ele fala, né, ele fala algumas coisas que ele fala lá, e ele realmente está no aperto, que ele está na merda, que ele perdeu tudo, só ele que perdeu, tá, lá vai. Bom, mas ele diz o seguinte: Alexandre de Moraes está com tudo armado, está tudo certo a narrativa. Eles precisam de mais gente para confirmar essa narrativa, porque está tudo na mão de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes manda, Alexandre de Moraes desmanda, ele faz e desfaz. Interessante que durante essa semana eu falei com um ministro do Supremo sobre isso, tocando sobre eles não perceberem ou ter deixado crescido demais. É tanto tentáculo que eles não têm mais como segurar, porque de fato esse país, quem é democrata é antidemocrático. O que você faz que não agrada o ministro Alexandre de Moraes ou o sistema que aí está, e o sistema pode falar qualquer coisa, o Lula pode mentir, viu a questão dos móveis? Ele vai para o inquérito das fake news? Ele não vai, ele pode falar qualquer coisa. Então você vai na rede social, o cara apoia o Hamas, tá lá, o cara é apoiador do Hamas, ninguém nunca chamou esse cara para depor. Verdade. O cara estava nomeado na Câmara. O cara faz postagem contra Israel, queimando bandeira de Israel. Ele é chamado quando ele vem ao Brasil ou sai do Brasil da imigração da Polícia Federal? Não. Qual que é o critério? Então veja que estado que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um estado de sítio realmente. Estamos vivendo dentro de uma ditadura. Estamos vivendo dentro de... Está fazendo balanço aqui, eu estou dentro do carro, estou na estrada. Já dentro de um regime comunista. Eles contam a mentira que querem. Aliás, o Lula é mentiroso quanto mais. Tem vídeos dele aí dizendo que saiu pelo mundo afora, dando números de criança na rua, 30 milhões de crianças na rua, contando mentira, e o pessoal acreditava, achava bonita, batia palma, e ele continua mentindo, como mentiu em todo o processo eleitoral, né? Bom, eu não estou aqui para narrar isso, mas vou falar do áudio vazado do Mauro Cid, que ali desmonta toda uma narrativa, traz à tona, sabe? Se vai piorar a situação do Mauro Cid, não sei,
por causa desse áudio vazado em que ele disse que Alexandre de Moraes que é o cabeça, ele que manda tudo, ele que dá ordem, ele que diz, ele que desdiz, ele que prende, ele que solta, ele mantém inocentes presos acima de 81 dias, ele dá pena de 14 anos, de 17 anos, mas o problema disso não é ele dar a pena, essa tal dosimetria, é os ministros ir atrás disso e votar a favor do relator. Isso aqui é minha intriga. Isso quer dizer que todos eles batem palma ou tem medo de Alexandre de Moraes? Tem medo de Alexandre de Moraes. Agora, o Senado tem culpa. Culpa mesmo. O Supremo se mete no Senado. Eu não sei quem morre de medo no Senado do ministro Alexandre de Moraes, porque eu não morro de medo. Eu não morro de medo. Eu sou senador da República e sem mandato também nunca tive medo e nunca vou ter medo. Porque eu acredito ainda nessa Constituição que a gente não vê, ela não existe, mas eu continuo acreditando nessa Constituição. Realmente, não dá nem para comentar. Dá até medo do que está acontecendo de fato no Brasil. Podemos perceber que estamos vivendo uma ditadura rumo a uma venezualização. O que está acontecendo lá, né? Na Venezuela, aonde não tem mais opositores, somente Maduro, e vai novamente ser presidente. É isso que eles querem implantar no Brasil? Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo. Além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.